Boa noite, 19h30, mais uma vez aqui com vocês, tá? Eu e Samira, hoje vamos começar e conversar sobre a ansiedade e os óleos essenciais, não é? Samira, você vai entrar com vida plena, né? Não é isso? Ou vai ser com a sua mesmo? Então, a Samira está entrando já aqui, gente, para a gente começar o nosso bate-papo, tá certo? Só um momentinho aqui. Então, é um papo bem gostoso, porém bem importante que nós entendamos alguma coisa sobre isso, tá? Sobre a ação dos óleos essenciais, como eles podem nos ajudar. Oba! Boa Boa noite! Agora sim, noite! com o perfil certo, né? Para Pois variar, eu é, ainda confundo. bem que eu prestei atenção dessa vez, viu? Bom, gente, agora a gente Maravilhoso. vai iniciar realmente, tá? Um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Thales Alves, sou farmacêutico bioquímico aromaterapeuta, tá? Essa garota aqui é a Samira, ela é psicóloga, psicoaromaterapeuta, e nós estamos munindo vocês, tá, de informações toda quarta-feira. A gente tem essa data como prioridade para a nossa vida, para estar mudando alguns aspectos, algumas visões, ressignificando, para falar a verdade, né, sobre o uso dos óleos essenciais de uma forma coerente, de uma forma correta, com orientação de profissionais capacitados. Tá? Nós não sabemos de tudo, mas o que sabemos é o maior prazer de passar para vocês. Não é isso, Samira? É isso mesmo. Vocês me escutam bem? Troquei meu Muito bem. fone, que o outro estava já pedindo arrego. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algo muito atual e, ao mesmo tempo, cada vez num crescente, né? E preocupante. E que é a ansiedade, né? Nós vivemos uma vida muito moderna e com essa modernidade da vida não tinha como o nosso corpo fugir desse sentimento de ansiedade. Até porque não ensinam na escola, mas deveriam ensinar. A ansiedade é um sentimento de sobrevivência, é um sentimento importante que a gente sente, que a gente desenvolve ao longo aí do nosso aprendizado como indivíduo. Por que ele é um sentimento importante para a sobrevivência, né? Porque a ansiedade, ela dá para o corpo esse alerta perigo, né? Então, frente a um perigo iminente, o corpo tem essas respostas, né? Essas sensações, essas reações todas, e a gente consegue ter uma resposta de ação, um comportamento para sobreviver. Então a gente foge, a gente se esquiva, a gente se defende. Então, nesse aspecto da ansiedade, do sentimento ansiedade, ele está associado diretamente a esse desenvolvimento normal. Por quê? Porque ele vai sempre estar presente em situações saudáveis, né, de mudanças e novas experiências da vida. Ele vai ensinar para a gente, ele vai abrir possibilidades para ensinar para a gente a ter flexibilidade, né, a aprender novas habilidades, a saber como lidar com situações diferentes. Porém, quando esse sentimento, né, fica persistente, ele é frequente e ele interfere no nosso desenvolvimento social de uma forma geral, a gente tem que se alertar, porque pode estar formulando aí uma patologia, tá? Então, qual que é a diferença da ansiedade do desenvolvimento normal, que é essa ansiedade que traz pra gente esse aprendizado, né? E a ansiedade que é a ansiedade patológica, né? A ansiedade patológica, num resumo assim bem superficial, ela paralisa o indivíduo, né? Então, ela vai dar para o indivíduo aquela resposta de desespero e vai paralisar o indivíduo. A ansiedade que a gente tem aí de aprendizado normal, que a gente chama de normal, ela prepara o indivíduo para lidar com essas situações ameaçadoras. Então, ela ensina o indivíduo a ter flexibilidade, variabilidade de comportamento, enfim.
É um pouquinho para vocês entenderem a diferença do saudável e o não saudável e entenderem quando que precisa levantar a anteninha do alerta. E até entender que, de repente, a gente está levantada a anteninha do alerta e, na verdade, a gente está tendo reações saudáveis. Então, é importante que a gente entenda essa diferenciação. E aí, falando um pouco dessa ansiedade mais do lado patológico, a gente tem que entender quais são as possibilidades de... Como é que eu posso definir isso? Quais são os tipos? Tá? Quais são as possibilidades de ansiedade, transtorno da ansiedade que a gente pode apresentar? Um deles é o transtorno do pânico. E para falar de transtorno do pânico, é muito importante a gente também entender o que é ataque de pânico. De fazer essa diferenciação. Porque o ataque de pânico, ele é um período de uma situação distinta e abrupta, com muita intensidade de apreensão, temor e terror, tá? Onde a sensação do indivíduo, as respostas do indivíduo, que depois o Thales vai falar um pouquinho mais da resposta fisiológica, mas as respostas emocionais é de uma sensação iminente de morte e perigo. Então, esse indivíduo, ele é como se o corpo dele disparasse todas as respostas de reação de medo ao mesmo tempo. Então, dá uma super desorganizada e uma descarga muito forte de adrenalina, tá? Esse é o ataque de pânico. Ele pode ser pontual, tá? Depois até compartilho com vocês uma experiência que eu tive pessoal de um ataque de pânico. O transtorno do pânico, ele é a caracterização de uma sequência de ataques de pânico que são inesperados e persistentes. Então, o indivíduo nessa situação, ele desenvolve um receio constante de ter um próximo ataque. Então, ele tem uma preocupação constante de quando e como esse ataque vai ser, tá? Esse é o transtorno do pânico. Dentro desse transtorno de ansiedade, a gente também tem a fobia específica. A fobia específica, ela nada mais é do que é quando há, na verdade, um temor acentuado, tá? Essa sensação, esse sentimento de temor, ele é muito acentuado, ele é irracional, e é sempre frente a presença de algo, a expectativa de algo ou alguma situação. Por exemplo, fobia de voar, fobia de algum animal, fobia de injeção. Essa é a fobia específica. A gente também tem, nessa diferenciação toda aí, nessa classificação de transtorno de ansiedade, a fobia social. Na fobia social, ela é muito similar à fobia específica, porém, ela tem esse viés social. Então, é sempre aquele temor do indivíduo em se expor, em ser avaliado, em ser julgado por terceiros, por outras pessoas, tá? Tem esse detalhe aí de sempre ser com alguém, uma outra pessoa. Dentro desses tipos de transtorno de ansiedade, a gente também tem o transtorno obsessivo-compulsivo, né? No transtorno obsessivo-compulsivo, o indivíduo tem as obsessões, as compulsões e ele tem pensamentos invasivos que incomodam demais, assim, e que ele quer evitar a qualquer custo. Então, os pensamentos, eles são as obsessões, tá? Então, eles são invasivos, eles são incontroláveis. E a compulsão, ela é a resposta que esse indivíduo emite para eliminar esse pensamento, essa obsessão, tá? Então, dentro do transtorno obsessivo-compulsivo, a obsessão, ela é passiva, porque o pensamento, ele é incontrolável, ele foge do controle do indivíduo, tá? E a compulsão, ela é ativa, porque a resposta que o indivíduo emite é um comportamento que ele encontra para poder tentar eliminar aquela obsessão que é passiva. Nós temos também o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que também é outra situação bastante delicada e que, enfim, muitas pessoas vivenciam algum trauma, alguma agressão. E no TEPT,
o que ocorre é que o indivíduo ele passa a ter medo das lembranças, né? Ele teve uma situação, uma experiência traumática, ele tem aí uma memória, um registro de dor, de trauma, de medo, e ele passa a ter, então, essa experiência de medo, uma ansiedade pelas lembranças que ficam ali recorrentes, tá? Do evento que ele viveu. E por último, eu acho que é por último, deixa eu ver minha colinha aqui, por último, nós temos a TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado, né? Então, ele é aquela situação onde o indivíduo sente ansiedade não por uma coisa específica, mas por tudo e qualquer coisa. É como se tudo fosse uma ameaça para ele. É como se o indivíduo visse em todos os aspectos da vida, em todas as coisas do seu dia a dia, sinais de perigo, né? Então, assim, imagina um corpo lidando com essas situações. Como é que funciona por dentro, né Thales? Como é que, exatamente. quais são os sintomas? Pois é. Então, assim, muito bem explicado. Gente, por que que eu e Samira fazemos isso? Nós partimos do pressuposto que aqui nós não estamos apenas jogando óleos essenciais na frente de vocês e escolhe e faça isso. Então a gente está facilitando para vocês algumas percepções para que vocês, a partir disso, façam alguma seletiva, tá? De evitar de ter problemas, pelo menos. Se não for a questão orientação, mas pelo menos não ter problemas do uso, por motivo de não ter sido bem indicado em X, Y, Z. Então vamos lá, Samira. Essa parte agora fisiológica, eu vou explicar de uma forma, tentar explicar de uma forma simples para que vocês entendam. Partindo aí de tudo que a Samira falou, que foi a aula, tá? Depois eu vou rever isso, viu, Samira? Foi muita informação para mim. Muita informação. Eu tentei resumir, porque de fato a gente for entrar nos detalhes. Mas eu vou aprender isso, eu vou aprender isso. Pois é, hoje é bem extenso, mas é um extenso que a gente está tentando fazer com que haja um resumo, né? E vai conseguir, eu tenho plena convicção. Então, gente, vamos lá. Segundo o que a Samira falou, tem um sinal de alerta, tem um gatilho. Aquele momento do gatilho, pá, pode ser um gatilho real, como a Samira falou, pode ser uma agressividade, pode ser algo que seja físico, pode ser algo que realmente esteja acontecendo, ou algo psicológico. Então, esse gatilho vai fazer o quê? De imediato, a amígdala, não são as amígdalas aqui não vá confundir, meu amigo. O cérebro tem amígdala também, tá bom? Tem uma amígdalazinha. E aí, na amígdala, chega essa informação. Bufo. Olha, tá acontecendo um baculejo aí. É bom você se alertar. Ela, sem pensar, porque ela não pensa, quem pensa somos nós, ela joga informação pelo sangue lá para a suprarrenal. Tem os rins, aí em cima tem uma glândulazinha, certo? Que vai produzir, de imediato, duas substâncias. Adrenalina, eita Deus, né? Que é a mesma epinefrina, e cortisol. Cara, de imediato, coisa assim de... Houve o start, houve o gatilho, Samira já falou sobre gatilhos, depois vocês veem aí. Pá, houve o gatilho, pá, então ele pá, gera e já vem aquilo, a adrenalina no teu sangue já vem. Aí vão começar os efeitos fisiológicos, que nós temos que entender um pouco, tá? Sim. Esses efeitos fisiológicos, eles vão gerar dois processos. Ou de luta, ou de fuga, como a Samira já comentou aí, tá? Ou de luta, ou de fuga. Ou tu vai pra cima, né? Com aquela razão que tu tem, né? Perfeita, maravilhosa, né? Que, meu Deus, né? Que a realidade é subjetiva, nós entendemos isso, né, Samira? Então, assim, e aí, ou então você foge, fica enfurnado, se isola, mas os problemas vão estar lá dentro de ti. Os sintomas, problemas não, os sintomas vão estar contigo, eles não vão sair. E quem são eles? Vamos começar no cérebro. O cérebro é o que tem mais, mas é o mais básico para eu falar. Por quê? Porque é o sinal de atenção. Nesse momento você fica, a chave da porta abre, sabe? O que perde o sono. Então esse motivo da atenção, por motivo da adrenalina e cortisol, que está em excesso no teu corpo, realmente vai fazer uma diferença muito grande de desgaste na tua vida. Tá? Primeira coisa, cérebro.
passando por cima, para vocês entenderem. Eu vou passar agora para os pulmões. Esse pulmão, a gente tem que ter um cuidado principal. Por quê? Na hora que a adrenalina chega lá, né, ela lá logo o quê? Aquela... né? Que é o que? O sufocamento. Te dá um sufocamento. Gente, vocês que estão assistindo e vão assistir essa live, entendam. Isso é psicológico. Agora, eu não estou dizendo em todos os momentos. Eu estou falando na questão da crise de ansiedade. Eu estou falando aqui no foco que eu e Samira estamos falando hoje. Tá? Se você viu, a pessoa sentiu aquela primeira vez e está lá. Olha bem nos olhinhos dela. Tenta trazer ela para ti, para ela tentar relaxar, porque é a única forma dela, sabe, melhorar. Porque nesse momento que ela está com sufocamento, vai dar um formigamento. As mãos vão começar a perder a sensação. E aí você está dizendo o quê? Vou morrer. É o mínimo que tu pensa. É o mínimo que se passa na cabeça de uma pessoa com esse surto de ansiedade. Né? Que a Samira falou, né? E eu estou pegando o gancho dela. Surto de ansiedade. Né? Então é o mínimo que você pensa, porque você está lá no ofegante. O oxigênio com dióxido de carbono lá não está havendo uma troca boa. Então já vai dar o formigamento. Você está dizendo, estou tendo infarto, estou tendo infarto, estou tendo infarto. Né? E vou morrer, vou morrer, vou morrer, e aquilo ali vai piorando, aí vem a sensação do desmaio. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Cara, nós 90% não desmaia, é fachada. Tá? Porque isso, como é psicológico, no surto de ansiedade. Por favor, não estou generalizando. Estou falando que no surto de ansiedade, não na patologia que a Samira já falou também, que vai desenvolver patologia. Aí é outro processo. Estou falando no surto de ansiedade. Aquela vontade de desmaiar é por motivo dessa desequilíbrio de oxigênio, certo? Tá? E dióxido de carbono, que no caso, o CO2 que você vai estar lá e não vai estar conseguindo fazer a troca gasosa correta. Então dá essa sensação de desmaio, tá? E essa sensação de desmaio, putz, olha a sequência, cara, vai dar a questão da despersonalização e a desrealização. Não é doença. Entenda, ela é uma situação provocada por essa mal troca de gases. O que é aquilo? O que é isso, Thales? Essa despersonalização. Você não sabe quem você é. Sabe? Thales? Quem é Thales? O que é que eu estou fazendo aqui? Aí você perde o sentido do ambiente. Aí a desrealização. Olha a situação. Então, assim, tu, além de não saber quem tu é, onde tu tá, como é que é, tu não tem o espaço físico. Então, isso aí, gente, é ansiedade. Tá? É ansiedade. Tá? Enquanto você está levando a pessoa para o hospital, ou a SAMU vem, que demora, é bem rápido, né? O nosso, enfim, esse tempo que ele vem chegar, né? A gente pode estar ajudando psicologicamente, como a Samira já vem falando. Olha para mim. Gente, quem tem algumas pessoas aqui que, no caso, me conhecem, eu já realizei primeiros socorros apenas assim, ó, batendo e não deixando a pessoa entrar no desmaio, pseudo-desmaio. Sim. Certo? Porque eu sabia, né, Samira? Eu entendi que aquilo ali era uma... Quer falar? Fale. Não, você falou muito, é até legal se alguém, essa dica do toque, né, do até uma intensidade um pouco maior, de um aperto, uma coisa muito bacana para quem vivenciou ou pode vivenciar uma situação com alguém nesse sintoma todo, tirar o sapato e colocar os pés da pessoa no chão. O contato com o chão ajuda nas sensações até de temperatura, mas a sensibilidade da sola do pé, né, todas as ligações que a gente tem lá, ajuda a dar respostas, outras respostas e quebrar alguns ciclos viciosos ali de processos. Então, uma dica bacana que o Thales deu é essa do toque, outra tira o sapato e bota os pés no chão. Isso, Samira, quando eu era acadêmico de farmácia, um grande amigo meu, que é intensivista hoje, médico intensivista, né, de UTI, ele disse, eu não perco o meu paciente
Eu só perco meu paciente quando ele fechar os olhos, entendeu? Então eu tento ao máximo, mesmo que seja pupila dilatada ao extremo, ou midríase total, pequenininha, ele olhar para mim. Rapaz, eu já dei tanta pancada de gente que você não tem noção, porque eu, acorda, era chibatada de ficar vermelho. Mas lógico, Oh, meu Deus! Né? Mas aconteceu, já aconteceu, não vou mentir não, já aconteceu. Era homem, Sim. e o cara, e graças a Deus a gente conseguiu. Mas enfim, mas voltando. Aí, Samira, boa colocação, perfeito. E quando for, vá colocando aí que isso tem muita questão psicológica envolvida e é sua praia total. Mas, ó, aí fisiologicamente, gente, a gente comentou, né, de 2 pontos e vamos começar agora do músculo. Gente, olha que interessante de você tentar fazer, não um diagnóstico, mas um sinal que te surpreende em uma crise de ansiedade. Pele fria e pálida. Por quê, Thales? O sangue, ele migra da extremidade, da epiderme, da derme, certo? Da hipoderme para o músculo. A pele fica gelo, morta, né? Gelo puro e os beiços, tudo, né? Tudo roxo ou esbranquiçado. Você pega aqui, não tem sangue, vixe, tem sangue nenhum. Que legal, né, gente? Os nossos avós, bisavós, já entendem que aquilo ali é falta de sangue, né? Que incrível, né? A gente tem que ler nos livros de farmacologia, de fisiologia, de patologia, para entender isso. Eles não, eles pegavam, aí pega aqui, tá sem sangue, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que aprender também, né? Holisticamente falando, eu aprendo muita coisa com o natural, né? Com as pessoas que são observadoras demais, né? Então, assim, essa palidez, entendam, é do motivo do sangue querendo te proteger, vai para o músculo para ir para o vaso sanguíneo. Então desce tudo, né, para a cavidade do músculo. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Como eu tenho muito sangue, os órgãos vão começar a funcionar acima do normal. Além do pulmão estar lá, né? Vou morrer. Lá vai coração, lá vai... Então, assim, esse metabolismo elevado, tá? Vai ocasionar o quê? Algo que ninguém sente quando está com uma crise de pânico, né? Sudorese. Acaba derrete gelo puro nem percebe, é pingando a roupa toda molhada, sudorese, muito suor. Por quê? Aí você agora já vai entender. Caramba, bem que o Thales e a Samira falaram. Aquela pessoa está pálida. E logo em seguida começou a suar. Isso é um ataque de pânico. De pânico não, pode até ser o pânico já em excesso, mas é uma ansiedade. Crise de ansiedade. Então, exatamente. Então, tem algumas coisas que a gente pode realizar, procedimentos que são bem interessantes. Beleza? Vamos para outro. O tubo digestório, o sistema digestivo, ele fica letárgico. O que é isso, Thales? Lento. Lento até quase parar. Então, aquela pessoa que começa a falar com você, se você prestar atenção, você vai começar a ver. Quando a pessoa está em discussão com outra, começa a ficar esbranquiçado do ladinho dos lábios, né? Aí aqui, pessoal, é interessante, eu não consigo viver sem brincar, né? O pessoal aqui no Ceará diz manga, né? Manga não é manga, fruta não. Mangá é brincar, é curtir. É bullying. É um bullying que não chega a ser bullying, sabe? Mas é tirar um sarro. É tirar um sarro, é por aí. É porque as palavras estão tão mudadas que eu não sei não. Então, dizendo que a boca pôde, mas não é, gente. A pessoa está com ataque. Com raiva. Isso, espumando. Espumando. Então, assim, isso aí é um ataque de ansiedade, tá? Então, ó, tranquiliza-se, relaxa, tá? Faz exatamente a questão de dissociar. Isso é muito importante. A gente, naquele momento do papoco, da briga, da emoção exagerada, você respira, fecha os olhinhos, ou então fica com os olhinhos abertos, porque se fechar é pior, porque o cara vem para cima, ou a mulher vem para cima. Fica olhando para ela, fica balançando a cabeça, mas tu não tá ali. Faz de conta que tu tá assistindo um teatro, certo? E tu fica olhando a discussão. Tu tá aqui, ó. Tu tá ali do lado e olhando a discussão, porque as tuas emoções não vão para ti. Isso são exercícios de programação neurolinguística. A Samira sabe disso demais.
Associar e dissociar. A gente associa quando realmente a gente quer aquela emoção para nós e dissocia quando a gente não quer aquela emoção do momento para nós. Então isso eu brincava direto com isso. Aí eu acho que eu ainda sei fazer. Mas é isso, você tentar sair daquele, não é sair do corpo, né? Não é o espiritismo, não, é questão só psicológica. Você chegar e dizer assim, ó, tá aqui, ó, tu não tá aceitando nada, tu tá respeitando, entendeu? Mas vamos lá voltar. Aí vamos pro coração. O coração, logicamente, vai palpitar ao extremo, né? E isso vai fazer o quê? Aumentar os batimentos cardíacos, palpitação, você está morrendo, está tendo infarto, a pressão aumenta com certeza. O intestino e o estômago, gente, prejudicial demais, porque como eu te falei, o tubo digestório, o sistema digestivo, ele vai estar uma letargia, vai estar lento. E aí, os gases do estômago vão entrar fáceis aqui, vão queimar essa região, aí tu fica com a dor na garganta. Tu fica com um pigarro na garganta, um refluxo, sabe? Por motivo desse excesso desse gás que está voltando, que não deveria estar aqui. E de imediato também, ou logo após a emoção do ataque, ou da transtorno aí, no caso da ansiedade, você pode ter um processo diarreico. Por quê? O intestino está paradinho. Ele não está fazendo aquela segurança de que fica quem deve e sai quem não deve, quem deve, né? Essa seleção não está fazendo. Então ele vai parar lá, ó, vai dar o tubo de conexão mesmo, né? E depois constipa. Depois trava. Então olha aí os sintomas, os sinais e sintomas para vocês começarem a pontuar e dizer, rapaz, o que eu estou sentindo realmente é um ataque de ansiedade, né? E aí a gente pode fazer sim. Aí a última que eu queria só... A gente só está pincelando, gente, é muito além disso, mas eu quero que vocês entendam isso. A bexiga também, na hora que você está no ataque de ansiedade, em mim, quando eu tinha motivo de ansiedade antes dos óleos essenciais, é uma mijadeira tão grande, dá uma vontade tão grande de ir no banheiro, porque a adrenalina faz esse movimento aqui na bexiga, ó. Bora, sabe? E aí a urina cai. Então, você não consegue segurar. Então, esses são os motivos de você entender o que acontece. Tá, mas Thales, fora isso, vamos explicar um pouquinho as atitudes dos medicamentos. Só, no geral, não vou falar de medicamento não, é só o geralzão, só uma explicação. Mas antes disso, eu queria que vocês entendessem que 95% dos receptores da tua alegria, eles estão no intestino. Então, esse ataque de ansiedade pode estar muito relacionado ao que tu come, tá? Além do dia a dia, além dos fatores enfim, das interrelacionamentos, enfim, Sim. do intra e o interrelacionamento, a alimentação, ela é muito, muito importante. Samira é PhD nessa questão de alimentação. Depois a gente vai fazer uma live de alimentação aí. Vamos. Deixa eu... Posso fazer contar? Não, Faz. eu acho que vai caber aqui, porque eu tive, como eu mencionei quando estava falando sobre ataque de pânico, eu tive um ataque de pânico único na vida. E foi decorrente de uma medicação que eu tomei. Olha, que coisa. Eu fui fazer uma viagem de avião e eu sempre enjoei muito, né? Naquela época eu não conhecia os óleos essenciais, então eu tomei 1/4 desse comprimidinho aí para enjoo. Que era o que eu sempre tomava, ficava detonada, parecia que eu estava morta-viva, porque eu ficava com sono sem fim. Mas eu precisava tomar, que eu não dava conta do avião. O avião atrasou, o voo atrasou, eu precisava comer alguma coisa, e aí eu pensei, eu vou tomar o outro 1/4, então eu vou tomar meio, né, completar o meio desse comprimidinho, que as pessoas tomam 1,5. Eu tinha tomado 1/4, que era o meu comum, fui completar esse 1/4 para formar o meio. E aí eu tive uma reação de superdosagem do remédio. E depois que eu fui descobrir que foi uma reação do remédio. Mas até então, por eu ter tido as reações corporais, a minha cabeça ficou tentando encontrar o medo, a justificativa ali da situação real. Né? Então, eu não posso andar de avião mais porque eu tenho medo de avião. Eu não posso mais sair de casa porque eu tenho medo de sair de casa. Eu fiquei tentando encontrar justificativas do meu
em torno para aquela sensação corporal. Então, as duas coisas acontecem, tanto da experiência social para as reações corporais, e isso fica aí registrado, né, como essa composição do transtorno de ansiedade ou do ataque de pânico, do transtorno do pânico, pode quanto o contrário. Por isso que é muito importante entender o que ele vai falar agora sobre as medicações. Com certeza. Exatamente. E é isso, filha. Tem que estar fazendo esses pontos, esses starts, insights, porque a galera acontece e a galera... peraí, né? Isso faz sentido. Então não faz sentido. Né? Para isso que são essas nossas lives, né? E quando é que a gente pode usar? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho a questão das medicações chamadas ansiolíticas. Também chamados como os mais procurados benzodiazepínicos ou tarjas pretas. Né? Eu vim até de preto porque eu vim como se fosse uma caixa de medicamento. Certo? Eu vim... Então vamos lá, né? Presta atenção. Gente, eu sempre faço isso, mas vamos ver se dá para vocês entenderem. Não existe ainda 100% de explicação como esses medicamentos agem. Mas são muito vendidos. Tá? Tem uma explicação, tá bom? Tem uma explicação que eu vou fazer agora para vocês de uma forma didática para que vocês fixem e que não esqueçam. Bora lá. Como é que é a ação desses benzodiazepínicos, tá, dentro da ansiedade? Existe, dentro da nossa cabecinha, dentro do nosso cérebro, existem vários milhares de pontinhos, tá, assim, né, que vamos chamar de rodoviária. Não vou falar de aeroporto não, porque eu sou mais daqui do Ceará, no Nordeste a gente anda mais de ônibus mesmo. Então vamos lá. Brincadeira, viu, gente? É só para tirar de tempo mesmo. Então existem os ônibus que vão passando aqui, tá? Os neurotransmissores. São os ônibus. Existe um ônibus maior, que é o mais procurado para acabar com a ansiedade, que é o GABA, ácido gama-aminobutírico. Ele faz assim, pá! Só ele se liga nessa parte aqui, nessa entrada desse ônibus, só ele se liga. Aí, olha que legal. Na hora que ele se liga, pum! Abre a portinha da rodoviária aqui para as pessoas que vinham com ele entrarem para dentro, né, do neurônio, da célula, né? Da célula. Essa ligação, essa passagem é o cloreto. Cloro, tá? Quer dizer que eu vou tomar cloro? Não tome cloro. Eu não mandei você pegar hipoclorito, eu não falei nada disso. Grande Odilon. Então, assim, esse cloreto, não é cloro em si, é cloreto, ele polariza a membrana. Faz com que os positivos... Eita, Thales, calma. Olha lá. Cloreto é negativo. Carga, lembra aquelas carguinhas positiva, negativa e tal? Uma chega perto do ímã, né? Faz pá e repele, pronto. Fora onde ele entrou é positivo. Dentro, onde as pessoas que vinham nele entraram, que são os cloretos, é negativo. Aí fica legal. Negativo e positivo equilibra. Você fica, só o filé. Beleza? O que acontece? Os medicamentos benzodiazepínicos, os tarjas pretas, diazepam, alprazolam, cloxazolam, clonazepam, que é o Rivotril, não sei o que é o Rohypnol, enfim, tudo Zampan. Quando tu vai para Zampan e for tarjinha preta, aí você já sabe que tem essa linha de ansiolítico, quebra ansiedade, lítico, quebra ansiedade. O que é que eles fazem? Eles precisam, Samira, eles não agem só, eles precisam do GABA que esteja aqui. Para eles virem nessa partezinha aqui, nessa partezinha aqui, tá aqui, o do GABA tá aqui. Nessa partezinha, ele é micro-ônibus, né? Porque aqui é menorzinho, entra menos. Então, micro-ônibus. Na hora que ele entra aqui, pá! Vai sair os daqui, desse ônibus do GABA, e vai sair os dele, que não é dele. Ele vai aumentar a portaria da rodoviária. Vai entrar o quê? Menos ou mais gente? Mais gente. Mais cloreto. Quando isso acontece, olha que lindo, cara. Olha que lindo, vocês vão entender isso. Olha que legal. Quando o cloreto entra muito, há uma hiperpolarização. Aí eu pergunto para vocês. Muita gente já está aqui. As outras vão ser fácil entrar, quando tem muita gente aqui? Não. Vai entrar devagarzinho, não é assim? Aí você começa a falar enrolado. Começa a ficar lesado. Você fica igual a essa passagem desses
elétrons, lento, lesado, bocoió. Aqui no Ceará a gente chama bocoió. Tu fica bocoió. Porque o medicamento potencializou a quantidade de cloreto que passou aqui. Então, minha filha, você desliga. Fica lesado mesmo. Essa é a função dele. Por quê, Thales? Porque a função dos benzodiazepínicos é fazer com que você relaxe para entender o que você está passando. Certo? Porque você não entende. Se você estiver ali na ansiedade, por que você vai quase morrendo no ataque de ansiedade para o hospital e o cara passa e taca um diazepam intramuscular em ti? Qual é a função? Qual é a visão do médico? Do micro-ônibus chegar junto com o GABA, aumentar isso aqui para despolarizar. Ou melhor, hiperpolarizar, desculpa. E aí a pessoa fica lesada e se acalmar. Mas aí tem os efeitos adversos, né? Tem os efeitos Sim. adversos. Que aí o GABA vai... Só o GABA depois não vai fazer aquela festinha tão boa como ele fazia antes, né, Samira? Tem que estar sempre com esse ligado aqui. Mas, Samira, tem outro buraquinho aqui do lado. Não sei se você notou, tem 2 buraquinhos. Esse aqui e aqui em cima tem outro buraquinho. 2 portinhas. Esse outro buraquinho, pois é, 2 portinhas da rodoviária. Essa outra portinha, quem se aproveita, né, são os fenobarbitais, que no caso, barbitúricos, que no caso é o Gardenal, é um deles. Quando a pessoa precisa de um mata-leão, vamos dizer assim, né, ele potencializa aqui. O encaixe aqui, aqui e aqui. Quando faz isso, meu Deus. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Essa ligação aqui, do Gardenal, ela não precisa nem dessa estar junto. O alprazolam lá, o Lexotan, o Rivotril, ele precisa que o GABA esteja aqui para ele funcionar. Ele só funciona com isso. Mas o Gardenal não. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais perigoso para sofrer, se você quiser, no caso, ingerir além do que o médico passar? Seria o vermelhinho, o Gardenal, ou o preto diazepam? O Gardenal. Porque ele não precisa de ninguém para fazer o estrago. Olha aí, não é porque é preto que são os piores, não. Entendam isso. O médico está aí para você realizar a consulta e a necessidade real, tá? Mas vamos para frente. Quem é, agora que eu vou puxar a orelha de vários aqui que estão vendo e vão ver, vão assistir depois. E quem é também que entra aqui que não precisa de ninguém estar ligado? Etanol. O álcool, Samira. O álcool, ele abre isso aqui, hiperpolariza, a pessoa começa a falar lento. Não começa, Samira? Começa Sim. a ficar meio bocoió, né? A língua Exatamente. pesada. Pesada. Por quê? Hiperpolarizou. E você entra em coma. E você morre. É tão perigoso como o vermelhinho lá que eu falei. Se toca, viu? Você pode estar se matando. Tá bom? Exato. Vamos para frente. Enfim. Samira, vamos falar logo aqui. Eu acho que é muito importante a gente... Você quer que eu terminar, concluir? Não, só comentar que, como eu falei anteriormente, antes da pandemia, ano passado, para falar a verdade, 33% da população mundial sofre de ansiedade. E depois da pandemia, gente, isso aí pode ficar certo que triplicou no mínimo. No mínimo, Sim, tá? sim. No mínimo. Sim. Então, assim, não triplicou, também estou exagerando, mas assim... Aumentou muito, Muito, tá? E aí, é isso, a gente realmente quer conversar com você sobre isso agora. Samira, Exato. Então, assim, muito importante a gente entender primeiro os hábitos, né? Como o Thales falou, da questão holística. Então, a gente poder trabalhar integralmente aí nessa frente. A vida moderna, ela de fato, ela traz desafios, né? São novas experiências. Então, ela sai um pouquinho daquilo que a gente está acostumado a saber e traz para a gente esse desafio e a gente muitas vezes não sabe como agir e entra nesse aspecto aí da patologia. Então, alguma das coisas importantes, além da alimentação, dos hábitos, é a gente poder entender e buscar essa ajuda de como ter o apoio para aprender novas habilidades.
a ter flexibilidade, aumentar nosso limiar de frustração, aprender a aumentar nosso tempo de espera, né? Hoje, eu gosto muito de falar sobre isso com as minhas crianças. Eu trabalho com criança. E antigamente, quando eu era criança, a gente não tinha nem telefone direito em casa, né? A comunicação maior era por via de carta. Então, a gente aprendeu a lidar com esse tempo de espera. A vida moderna, atual, perdeu vários aspectos que ensinam para o corpo essas atitudes, né? Esses aprendizados, esses comportamentos. Então, é importante que a gente integralmente olhe para essa questão e não Com só certeza. se encha de remédio. Com e aí, certeza. pensando nas práticas integrativas e complementares, né, além da ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, a gente poder ter aquilo que a gente tem mais acesso, né? E os óleos essenciais são coisas que a gente pode ter acesso mais facilmente. E com orientação aí... Com certeza. De de profissionais coisas como capacitados. Exato, e de eventos como que a gente está fazendo. E tem uma frase, gente... Samira, desculpa. Tem uma frase que Pode você falar. passou agora e eu lembrei assim, eu achei muito interessante. Essa frase, ela cabe exatamente no que você vai fazer agora. Quando o problema é emocional, a inalação é a rota mais rápida e eficaz para o tratamento. Então, cara, quem é que faz inalação? Óleo essencial. Desculpa, vai, Samira. Exato, e assim, não negue o apoio, já que ele é acessível, né? Não negue essa ajuda, já que ela é acessível. Depois você vai buscar aí eliminar os outros processos comportamentais. Beleza. E hoje a gente separou 3 óleos super legais para falar para vocês. Bem tempo. Resumidão. Um deles é o Balance, que está no nosso kit, está na composição nova do kit de entrada aí, que é o Kit Brasil. Maravilhoso esse óleo. O meu ficou em casa. Perfeito. Esqueci. Perfeito. De trazer aqui. E o Balance, ele tem alguns óleos na composição dele, né? Ele tem o abeto, o ruúde, o frankincense, que é o olíbano, o tanceto azul, a camomila azul, os mantos. E é muito lindo esse óleo porque ele, de fato, promove sentimentos de calma e de bem-estar. Mas ele também é um óleo que traz o aterramento, essa conexão com o que está acontecendo agora, na realidade, né? Ele ajuda o corpo a integrar o mundo real. Sai daquela coisa lá mais passiva, da que a gente não tem controle. Ele, enfim, promove esse efeito equilibrador sobre as emoções. Então, de uma forma bem geral, o Balance é um óleo que você precisa ter com você se você está experienciando momentos aí de uma ansiedade desagradável, tá? Que não está te ensinando coisas boas e sim trazendo aí todos esses malefícios, né? Essas aversividades aí. Você quer falar do Balance ou continua? Não, eu vou falar só básico, porque é o seguinte, como ele é um blend de óleos, se a gente fosse falar aqui, a gente ia passar 2 horas só falando dele, mas eu vou falar só assim. A associação que tem dentro dele, tá? É uma associação muito bem pensada, muito bem cuidada, muito bem produzida para o equilíbrio emocional. Por isso que é o balance, é balancear as emoções. Sim, equilibrar. Eu utilizo também como perfume, tá? Porque ele é um cheiro muito agradável e puxado assim pelas características que eu gosto, tá? Pelas características que eu gosto. Ele tem frankincense. O frankincense, gente, em concentrações elevadas é o alfa-pineno. Esse alfa-pineno, ele prepara a base do CB2 que a gente vai já falar na Copaíba. Então, assim, é espetacular. Esse óleo faz a diferença imediata. Eu estou usando ele aqui, ó. Gente, é maravilhoso. Eu boto para difundir. Caramba! Se você está num momento de ansiedade inicial, você vai ver o up que te acontece em segundos. Por quê? Aquela mensagem que eu falei é o sistema límbico, né? Você está inalando aqui, além dele ir para os pulmões, para a troca gasosa, vai para o sangue, vai para o cérebro, ele vai direto também para as cavidades cerebrais. Então a resposta é rápida, tá? Vai lá, Samira. Então é isso, ele traz esse sentimento de relaxamento do corpo inteiro, ele ajuda a promover essa sensação de tranquilidade e equilíbrio e ele diminui a inquietação, né? Um outro óleo maravilhoso, eu gosto muito, é o cedro. Cedro, eu acho que eu amo ela falar de cedro. Aqui é cedro. É cedro. Cedro. Cedro Mas tá e cedro.
Tá O bom, cedro, o vai. cedro é um óleo que ele tem um aroma madeirado muito maravilhoso, né? E esse aroma, ele promove o equilíbrio emocional também. Ele também é um óleo que aterra. E ele traz essa sensação de calma e tranquilidade, né? Eu achei interessante, quando estava lendo sobre o cedro, nos estudos mais antigos, né, das pessoas que acabam usando de uma forma mais selvagem a resina, o óleo, enfim, fazem associação com o tamanho da árvore do cedro, né? Então, eles associam o aroma do cedro com o tamanho e a resiliência. Então, a força e a resiliência do óleo, assim. Ele é um óleo que realmente relaxa a mente e o corpo e dá esse aterramento e... Caramba, e ele assim, participa daquele momento que eu te falei dos receptores GABAergicos lá. Sim. E aí, preste atenção, se você tem algo que pode potencializar o seu tratamento que já existe, você utilizando a medicação que você está usando, potencializar, otimizar, fazer com que, eu estou no desmame. Putz, cara, tu tá no desmame, por que não ajuda? Certo? Natural, eu não gosto de usar bem essa palavra, né? Eu sempre... mas assim, uma fitoterapia, o óleo essencial, para que vai fazer o quê? Fazer com que haja um melhor desmame. Talvez até mais rápido, se não fosse Sim. sem ele. E outra coisa, viu? Esse cedro, Pegou. esse cedro, cara, ele é o único óleo que eu estudei na minha vida aqui, que ele age nos barroreceptores da carótida e a aorta. Thales, eu não entendo o que é isso. Cara, ele age, tá? Acalmando a tua pressão, acalmando a sua palpitação quase que de imediato. Ele é um óleo fantástico nesses dois ambientes. Então, quando eu estou fazendo a anamnese do meu paciente, tá? Eu faço exatamente essa anamnese. Cara, você tá tomando algum hipertenso, antihipertensivo e tal, e tal, tal. Então, assim, de acordo com isso, eu vou, né, fazendo a melhor terapia, né, do óleo essencial, como prática Sim. integrativa e complementar, porque nós atendemos assim, tá? Tanto eu como Samira, nós atendemos, eu era home care, agora eu estou em consultório. Tem um grande amigo aí, Odilon também, doutor Odilon, está assistindo, e ele, acupunturista, e a gente está fazendo esse projeto junto. E fora os cursos que vão existir, fantásticos. Olha lá, presta atenção, viu? Eu e Samira, a gente tá bolando umas coisas. Tem umas coisas aí muito boas para acontecer. Mas eu e Odilon, a gente já tá quase formatado, só falta a data, tá? Então vamos lá, presta atenção. Com formação em oroterapia, inclusive para a área de saúde geral. Então presta atenção. Aí, gente, esse cedro, ele além de tudo que a Samira falou, ele age na ansiedade direto, tá? Você pode fazer por massagem, como a Samira falou, ou direto, ou usar como indireto, porque isso aqui, tu tá jogando em um ambiente que 20 pessoas podem estar realizando terapia. Sabe aquela pessoa braba, ruim de terapia? Não quero. Tá aqui. Fica caladinho e bota na sala. Certo? E morreu não, salvou. Salvou, porque a pessoa tem que respirar. Se ela for ruim ou não quiser respirar, ela morre, né? Sim. Então, gente, é isso. O cedro, ele é espetacular. Nesse nível de pessoas que têm também problemas com hipertensão. Vai, querida, vai. Você arrebenta. Vai. Um outro óleo que a gente escolheu para hoje é o copaíba. A gente já falou dele outras vezes. É um óleo que merece uma live inteirinha para ele. Maravilhoso. Que é um óleo realmente muito fantástico. Que cada vez mais pesquisas estão se aprofundando nos benefícios. Mas para o assunto de hoje, né? Ele de fato é um óleo muito ansiolítico, porque o Thales vai abordar aí mais profundamente todos os receptores. Mas o que eu quero falar é que o copaíba, ele é usado tradicionalmente há bastante tempo no norte e nordeste do Brasil, justamente com esse foco de acalmar inquietações, né? As pessoas já têm esse costume de recorrer ao óleo de copaíba, mesmo que bruto, né? Para trabalhar essas questões há muito tempo atrás. Hoje, com o avanço na pesquisa científica, estão descobrindo coisas maravilhosas, né? A gente tem aí a entrada da cannabis, enfim, o uso da cannabis, e pensando um pouquinho nessa função do cannabis para a ansiedade, para outras questões aí,
tanto emocionais quanto neurológicas, a gente tem mais facilmente ainda o copaíba, que tem aproximadamente 40% a mais do CBD do que a própria cannabis, né? Uhum. Então, manda bala para explicar aí. É o seguinte, vamos lá. Essa Bem rápido, parte porque aí assim, mais eu não posso profunda. falar, eu não posso falar hoje dos receptores endocannabinoides, porque dura Sim, bastante tempo. Então, muito tempo. é um É outro por momento cima. que a gente vai estar falando, certo? Mas, eu vou logo dizer para vocês. Cara, o pool do momento, assim, se chama, né, a cannabis, o óleo essencial, que é o CBD, no caso canabidiol, ou o THC. O CBD, ele não tem as ações que o THC fazem, entendam Isso. isso. Sim. O CBD, ele age muito bem, ele, inclusive, ele não tem ligação direta neurológica, ele tem uma ação pouco neurológica e mais sistemática, tá? Que ele age, agora vamos lá entender. Existem três receptores, mas eu vou falar de dois. Três receptores nesse sistema da cannabis, né, do canabidiol, né, no caso. Existem dois receptores. Thales, o que é isso? Cara, desde câncer, tá tendo estudo para tudo, né? Fibromialgia, esclerose múltipla, autismo, Parkinson, coisas assim, só resultados positivos, né? Então, a gente acompanhando isso, a gente vai estudando e a gente viu que a copaíba, ela tem o beta-cariofileno que está dentro do óleo essencial da cannabis também. Ele está lá dentro também, só que em poucas proporções. Aí o que acontece com o CBD, que é o canabidiol, né, da própria maconha em si, né? Ele tem uma tendência melhor em CB1. CB1, gente, são receptores cerebrais aqui, eles ficam aqui. CB2 são receptores no resto do corpo, né, sistema imunológico e tal. Aí quando você ingere o THC com CBD, ele vai agir o THC no sistema nervoso central, dando aquele mal-estar, aquela viagem, aquele estado de torpor, entendeu, né? Dá para entender, né? Isso aí, mas o CBD não, o CBD ele vai agir em outra forma. Porém, como ainda o custo é elevadíssimo desse óleo essencial, como ainda está ainda para ser liberado de uma forma mais... Ele já está liberado com prescrição médica. Só a Polícia Federal fazendo a manutenção lá, junto com a Anvisa e tal, quais são as pessoas X, Y, Z. Você tem beta-cariofileno em concentrações gigantescas no copaíba. Esse copaíba, esse beta-cariofileno vai se ligar no CB2, não é no CB1. Então ele não deixa a lombra, ele não deixa a viagem. Ele não vai ter nenhum risco de dar esse efeito de torpor, né? O efeito psicotrópico mesmo que age, né? Exatamente, que é o psicoativo. É o efeito psicotrópico mesmo de derrubar a pessoa. Ele não vai fazer isso, pelo contrário, gente. Quando eu estou com alguma dor, algum processo inflamatório, como prática integrativa e complementar, para eu ir até o médico, prescrever um anti-inflamatório. Porque hoje em dia a gente sabe, né? Hoje em dia não, muito tempo. A gente chega na farmácia, venda sua prescrição médica. Sou 21 anos farmacêutico. Então, assim, aqueles anti-inflamatórios que arrebentam mesmo se você não estiver tomando com prescrição médica, com orientação médica, eu, no caso, eu uso o copaíba, certo? E a resposta é maravilhosa para tipo de dores, certo? E na questão da ansiedade, ele relaxa muito. Só sabe quem usa, tá? Sim. Isso aí eu posso te falar. Diga, Samira. Então, nós temos esses 3 maravilhosos óleos aí para vocês poderem ter com vocês e usarem para ter esse amparo, né? Para ter esse acolhimento aí. Isso. E esse cuidado. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, de tantas coisas desconhecidas, né? Fora isso, gente, desculpa, Samira, é porque... Thales, por que vocês não falaram na lavanda? É porque a gente já vem falando 200 lives de lavanda, né? Sim. Mas a lavanda, ela tá no perfil... Gente, são muitos óleos. A maioria dos óleos essenciais, eles vão no hipocampo e no córtex aumentar a concentração de serotonina, tá? Então, isso vai melhorar bastante, certo? Tá? Então, assim,
O que acontece é que, como a gente já vinha com lavanda há muito tempo, a gente preferiu quebrar um pouquinho essa sequência. Mas a lavanda, ela tem essa tatilinalina e linalol que funciona, gente, sabe, de uma forma como pregabalina, que é para dores e fibromialgia. Então, assim, você pode acrescentar quem tem, no caso, ansiedade com dores, a lavanda. Mas tem que ser lavanda de langostifolia. Tem que ser concentração adequada e com padrão de qualidade, não é isso, Samira? Porque tem que ter, certo? E o uso de difusor, gente, é muito importante, porque aí tu não fica ambição de estar só você fazendo o uso, e sim a tua família ou quem está perto de você. Vá, querida. É isso. Então, de uma forma bem resumida, hoje a gente trouxe um assunto aí que é bem importante das pessoas se atentarem, né? Tanto para poder se observar, entender o que elas estão passando, o que elas estão sentindo e como cuidar desse primeiro passo, né? Com certeza. E é isso. Acho que... É isso. Antes de acabar também além dos cursos que eu vou ter de formação aqui em Fortaleza com o Dr. Odilon, certo? Existe um projeto, ainda nem te falei, viu? Vou te falar, viu, Samira? Projeto com o Dr. Iago, né, que também está aí presente. Algo espetacular vai surgir aqui em Fortaleza, tá? Então a gente tá só ajeitando os pontos aí e vocês vão ver o que é que vai acontecer, tá? Aromaterapia na veia, fitoterapia, beleza? Abraço, gente. Muito obrigado pela presença de vocês e para quem for assistir, tá? É muito bom. Eu adoro fazer live com essa menina. Ela, além de um potencial muito grande, ela tem essa flexibilidade de fala, ela sabe onde se colocar e tem cacife para isso, né? Isso é que é bom, né? Beleza, gente? Um beijo. Obrigada, todo mundo. Um prazer sempre. Show de bola. Boa noite. Tchau, tchau.